queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 11 de julho, segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum, ocasião na qual a Igreja também celebra a memória litúrgica de São Bento Abade. Hoje queremos refletir um pouco na primeira leitura que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de Isaías no capítulo 1, versículos 10 a 17. Antes de mais nada, é importante contextualizar a profecia de Isaías em um período muito importante da história de Israel, o século VIII, um período de certa segurança financeira, de muita prosperidade e que é visto muitas vezes como um sinal da intervenção divina. Deus que abençoa o seu povo através do sinal da riqueza, mas que na verdade isso esconde muita coisa por detrás. De fato, os grandes profetas Amós, Miqueias, Isaías vão na contramão desta compreensão. De fato, não é simplesmente Deus que abençoa o seu povo com a riqueza. Na verdade, esses grandes profetas do século VIII vão denunciar constantes injustiças presentes nos povos de Israel e de Judá. Segundo a perspectiva bíblica, nós vamos perceber muitas injustiças, opressões, e essa riqueza, imaginada como bênção de Deus, na verdade vai ser apresentada como fruto de injustiça, de opressão, de violência dos mais fortes contra os mais fracos, principalmente das lideranças de Israel. E é exatamente nesse contexto que se levanta a profecia da primeira leitura de hoje. O profeta Isaías se apresenta contra o culto vazio. Não se trata simplesmente de uma crítica à liturgia de Judá. Não se trata simplesmente de uma crítica a certas faltas de rubricismo apenas, não. Se trata muito mais de uma crítica à postura que está presente entre os israelitas. Postura de quem vive, na verdade, uma fé dentro do templo e que fora do templo vai na contramão. Enquanto se apresenta com diversos sacrifícios, oferendas, com uma piedade, com devoção, porém a vida propriamente dita fora das quatro paredes do templo não refletem essa mesma piedade, essa mesma devoção para com o Deus de Israel. Principalmente porque o que o Deus de Israel quer não é simplesmente o culto, mas é uma vida unida ao direito e à justiça. À medida que o profeta anuncia sacrifícios, oblações, oferendas vazias, ele está denunciando a dicotomia existente entre aquilo que o povo celebra na liturgia e o modo como o povo vive na prática, no cotidiano. De fato, a resistência do Senhor em relação aos sacrifícios e oblações apresentadas pelo povo, a lua nova e tantas festividades litúrgicas, na verdade, assume uma resistência contra a falta de coerência, contra a falta de solidariedade para com os mais fragilizados, e é exatamente por isso que o profeta diz: não continueis a trazer oferendas vazias. Quais são essas oferendas vazias? É exatamente aquele culto que é divorciado da vida, aquele culto que não encontra ressonâncias nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Assim, a profecia de Isaías se levanta contra essas oferendas vazias, contra as mãos ensanguentadas que oferecem esse culto. E que sangue é esse denunciado pelo profeta? É o sangue dos mais fracos, é o sangue dos mais pobres, é o sangue dos humildes, o sangue dos pobres do Senhor. E por isso Deus se levanta contra qualquer culto que não tenha ressonâncias na vida. E é esse o grande desejo
de Deus apresentado pelo profeta, que haja verdadeiramente uma consonância entre aquilo que se é celebrado e aquilo que o povo vive. Aquele famoso adágio, né? Lex orandi, lex credendi, lex agendi. Aquilo que nós cremos é aquilo que nós rezamos e é o modo como nós agimos. De modo que a nossa ação deve sempre estar em consonância com aquilo que a gente professa. E nesse sentido, o profeta então chama a atenção do povo para que se converta e deixe de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. É esse o desejo último da verdadeira religião. A verdadeira religião é aquela que nos liga ao outro, aquela que abre o nosso coração aos demais. Como diria São Tiago, a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva. Nesse sentido, abraçar a causa dos mais frágeis, dos mais fracos. Em síntese, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos chama a atenção para que nós possamos, de fato, viver na vida aquilo que nós celebramos no nosso culto e celebrar o culto do mesmo modo como nós vivemos a nossa vida, sem que haja, de fato, oposição ou contraposição. A nossa vida deve refletir o nosso culto e vice-versa. Em síntese, a escritura de hoje, a leitura de hoje nos chama a isso, a vivenciar um culto no nosso cotidiano e a fazer com que, de fato, aquilo que nós celebramos dentro dos muros da igreja possam ser levados para fora da igreja. Como diria o Santo Padre, o Papa Francisco, uma igreja constantemente em saída. A igreja que experimenta e se alimenta do Cristo e que deve levar esse Cristo na vida para com os outros, para que nós também não corramos o risco de viver uma liturgia divorciada da vida ou a vida separada da liturgia. Que Cristo Jesus nos dê a graça de vivenciarmos bem o nosso culto no cotidiano, levando a Eucaristia em cada momento do nosso dia. Deus nos abençoe e nos conceda um ótimo dia.